Bom dia, senhor candidato. Em nome da Associação Comercial, gostaria de agradecer sua ilustre presença em nossa casa, que aqui denominamos a Casa do Empresário Campobelense. A Associação Comercial, ao longo de seus 76 anos, vem sempre prestando serviço de relevância ao comércio e indústria local, sendo reconhecida pela sua organização e credibilidade no município. Somos uma classe representativa de um setor onde movimenta aproximadamente 80% da economia da cidade. Dessa forma, temos toda a certeza que somos fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do município. Nós chamamos você aqui porque é muito importante para que todas as pessoas da cidade saibam a posição de vocês e nós, como associação, é obrigação nossa de informar o nosso associado e sociedade em geral, sem tomar partido político. Cada diretor vota em quem quiser, mas ninguém tem o direito de usar o nome da associação comercial como entidade em política partidária, estando a mesma isenta. A intenção dessa entrevista não é prejudicar ou ajudar candidato A, B ou C, e sim prestar um serviço aos nossos associados e à sociedade em relação às ideias políticas de cada candidato. Quanto às regras das entrevistas, segue abaixo. Cada candidato poderá trazer no máximo 2 acompanhantes. Serão 8 perguntas sobre variados temas. As perguntas serão realizadas por diretores da associação e obedecerá aos seguintes tempos: 5 minutos para a resposta do candidato, 3 minutos para a réplica do diretor e 3 minutos para a tréplica do candidato. Após as perguntas, o candidato terá 5 minutos para suas considerações finais. Somente o candidato poderá responder às perguntas. Não será aceita em hipótese alguma a ajuda dos acompanhantes. Todos os celulares permanecerão desligados ou no silencioso durante a entrevista. Lembre que a entrevista está sendo gravada e uma cópia será repassada às rádios locais para divulgação. Será divulgado também em outros meios de comunicação como Facebook, YouTube, etc. Importante, as entrevistas somente serão divulgadas após a autorização do juiz eleitoral e o consentimento dos candidatos. Não haverá edição na gravação das respostas dos candidatos e pergunta dos diretores. Somente espúrios de gravação serão removidos durante a criação do CD oficial. Caso aconteça algo que não esteja descrito acima, o presidente da associação comercial tomará a decisão de como proceder, e isso valerá para os próximos candidatos a serem entrevistados. As perguntas feitas aqui hoje serão as mesmas para os próximos candidatos para manter a igualdade de todos. Nós, a diretoria, temos a confidencialidade das perguntas e as mesmas não poderão ser divulgadas. Conto com a colaboração de todos para o sucesso da nossa entrevista. Senhor candidato, com relação ao que foi falado, o senhor tem alguma dúvida? Não. Ok. Pergunta número 1, diretor Wilton. Bom dia, senhor candidato. As empresas localizadas em Campo Belo estão passando por problemas para manter a competitividade. Algumas fecharam as portas e outras não conseguem manter o pagamento em dia. Isso reflete diretamente na empregabilidade da cidade. Qual a sua visão sobre as causas e de que forma a administração pública poderá contribuir para amenizar o impacto da crise nacional? Wilton, é o seguinte, nós vivemos uma economia ruim, não porque precisaremos estar nessa situação. Nós estamos numa economia ruim porque causa política. O que é política? Você sabe que as pessoas são que nem umas vacas. Você coloca uma vaca, vai ali, vai toda seguindo atrás. Então, é mais ou menos como, vou dizer, o dominó, né? Se nós tivéssemos tido uma política séria lá em Brasília, ninguém estaria passando por isso. Por quê? Nós não tivemos terremotos, maremotos, ou qualquer coisa que ocasionasse um prejuízo desse nós estamos vivendo. Porque estava tudo certo, até o dia que descobriu a roubalheira lá em Brasília. Embora essa roubalheira não é só lá, essa roubalheira está lastrada na nossa sociedade. Não só lá,
Aqui em Campo Belo tá, vocês vão saber no futuro isso assim, porque caso eu seja eleito, eu vou pôr isso a sociedade vai saber, porque eu sou um cara aberto, não tenho medo de ninguém. Eu sou um cidadão que enfrentei todas as dificuldades da vida e não vou esconder da sociedade os erros que aqui tem, porque quem errou tem que pagar. Agora, em relação ao desemprego, e aqui, que é a causa disso, certamente vai ser passageiro. Isso é passageiro, porque, como eu disse a você, nós não temos motivo por essa crise. Agora, logicamente, nós estamos no efeito dominó. Um fica com medo, não compra porque vai gastar, outro vai produzir, não quer produzir porque está com medo de produzir, porque não vai como vai vender. Então, isso virou aquele negócio, uma bola de neve, ela só aumenta. Agora, logicamente que com a mudança política lá em Brasília, certamente isso vai mudar. Agora, o que a prefeitura pode fazer por isso? Veja bem, até hoje, que eu vou dizer até hoje, porque não estou lá ainda, a prefeitura é que nem um aposentado. Ela só pensa no dia do pagamento, lá buscar o dinheiro, e o aposentado faz isso, né? Que vai lá buscar o pagamento, aí vai gastando, aí esperando no outro dia do pagamento. Ele não pensa em produzir, muitos não pensam em produzir. Não é o meu caso, que eu nem penso em aposentadoria, que eu espero que eu trabalhe até meu último dia de vida, mas a prefeitura tem se comportado assim, não só a nossa, como no Brasil inteiro. Eu espero mudar isso aqui, porque, como você sabe, eu estava falando daqui a pouco, eu comecei vendendo galinha com 7 anos, vendia frango e galinha na rua. Então, não tem esse problema. Já criava galinha com 7 anos para negociar, porque pobre, meu filho, pobre tem que se virar, entendeu? Pobre não tem muita opção, não. Pobre ou ele pula ou ele morre de fome. Então, a gente aprende a pular, como diz o sapo, só pula, porque tem necessidade, né? Entendeu? Com relação aos setores econômicos de Campo Belo, o comércio hoje representa 44%, serviços 32%, indústria 18% e o agro 6%. O senhor pretende direcionar pessoas específicas para cada setor? Veja bem, como você está vendo aqui, ó, eu estou sozinho. Você pode ver, eu vou nos lugares sozinho, então eu não tenho compromisso com ninguém. Ah, porque me ajudou na campanha, aí tem um cidadão lá que não tem condição de dirigir um carro. E tem nem carta, está aí no setor de transporte. Então, isso é um erro. Todo o meu trabalho é técnico, porque não adianta eu colocar um cidadão que não entende de mecânica na mecânica. Simplesmente vai fazer o errado. E a mesma coisa na saúde. Não adianta eu pôr um cidadão lá porque ele me ajudou na campanha, ou fez favores para mim, me ajudou, me doou dinheiro. Você sabe que não recebi nem um centavo de doação de ninguém. Você pode puxar a minha conta lá, a conta de doação, não tem um centavo. Toda a minha campanha política é feita com meu dinheiro, isso unicamente com meu dinheiro. Faço a minha campanha sozinho, e isso me dá o direito de escolher pessoas técnicas, pessoas que não vêm me envergonhar. Lógico, agora veja bem, em relação a eu falar para você técnico, se eu escolho um cidadão que entende daquela área e ele erra, ele não pode falar para mim que ele não sabia, que ele errou porque não sabia. Agora, se eu coloco uma pessoa que não está ali naquele local e não entende daquilo, o responsável por ele errar sou eu. Então, o que eu vou realmente colocar, todos serão técnicos. Todos, não vou colocar gente, a não ser uma pessoa que fique do meu lado ali, que realmente do meu lado, mas que não tem nenhum tipo de influência nos negócios de Campo Belo. Porque certamente esse, no caso, é o maior erro dos administradores. No caso, eu até diria vender a alma para o diabo, que não é o meu caso. Pergunta número 2, diretor Carlos Renato. Bom dia, senhor candidato, bom dia a todos. Nós sabemos que o município não tem estrutura para receber indústrias e empresas de grande porte. Qual a política do nobre candidato para estruturar o nosso município? Veja bem, você está falando que nós não temos estrutura. Temos sim, temos estrutura sim. Nós estamos perto de uma boa via, ela aí, né, rodovia, estamos próximos a Fernão Dias.
Estamos mais no centro, aqui na parte, vamos dizer, sul de Minas Gerais, que é a parte mais desenvolvida de Minas, né? Então, isso tem motivo, sim, para as indústrias virem. O que acontece? Uma indústria para vir para cá, acontecia há tempos, não sei se você sabe disso, os que mandam, sempre mandaram em Campo Belo nos últimos anos, com exceção do João Gibran, são fazendeiros. Se você pega e traz para cá várias indústrias, os funcionários daqui não vão trabalhar na roça. Ninguém vai querer enfrentar o sol, entendeu? Como eu trabalho, você sabe, eu sou produtor de café, então não vai querer enfrentar uma roça, o sol, enfim, a bicharada picando. Então vai querer trabalhar dentro de um local fechado, como você, estou vendo aqui, você é mecânico, isso? É muito melhor você trabalhar dentro de um local fechado do que no aberto. Embora não é o meu caso, que eu prefiro trabalhar num lugar aberto. Então, o que acontece? Durante esse tempo todo, o que ocorreu foi isso. Se você traz uma indústria para cá que emprega aí 2, 3 mil pessoas, você tira ele da roça. Se você tira da roça, o fazendeiro fica sem sua mão de obra. Como você, até uma mão de obra escrava, porque não se registra o funcionário, não tem nenhum compromisso. Então, o funcionário hoje, como um caso que aconteceu em Aguanil, entendeu? Com aquelas fábricas de costura, o pessoal largou as roças. E eu tive até um debate com o antigo prefeito, falei para ele que aplicasse na agricultura, porque lá se produz roupa, né? Roupa as pessoas só compram se tiver dinheiro. Se tiver faltando, não vai deixar de comprar comida para comprar roupa. Ele não escutou meu conselho e hoje paga um preço. Desemprego, não tem aonde colocar as pessoas que saíram da costura. Ele não escutou meu conselho e hoje paga o preço. Então, agora, aqui, para Campo Belo, vir indústria para cá, ninguém vai, hoje, na atual situação que nós estamos financeira, ninguém vai tirar uma empresa de um local que está instalado, você sabe muito bem quanto pesa um torno, transportar uma injetora, não sei se você sabe o que é uma injetora, entendeu? Transportar uma injetora, é pesado, vim para montar em Campo Belo porque nós estamos bonitinhos, não adianta, ninguém vai trazer para cá. Então, agora, ao tempo que a gente for estruturando a cidade e a economia voltar, aí a gente vai ter a oportunidade de trazer gente para cá, porque eu acredito que, se melhorar, vem empresas para nós. Mas a estrutura nós temos, sim. Caro candidato, em relação ao nosso distrito industrial, em questão de água, luz, esgoto e toda a infraestrutura que precisa ser feita para que os empresários que já estão dando início às obras e para os que vão vir futuramente conseguir os terrenos para construir suas empresas. Qual seria a prioridade do candidato e de sua equipe de trabalho para que o distrito possa vir o mais rápido gerar empregos, benefícios ao município, e isso em quanto tempo? Veja bem, aquele distrito ali, é vergonhoso ver aquilo ali. Porque hoje, se você ver as empresas que estão lá, são empresas de Campo Belo, dentro de Campo Belo, que migraram para lá. Tem empresa ali que não gera emprego nenhum, que está ali, nem 10 funcionários tem. Falou que tem que ter esse tanto, mas não tem. Você vê dentro da cidade uma sala como essa que nós estamos aqui, que é uma sala mais ou menos de 8, 9 por 6, coloca até 10 funcionários para trabalhar, uma fábrica de costura ou alguma coisa assim. E você vê lá apenas cercando espaço e não gera emprego. Então, aquilo ali precisa ser revisto, principalmente no tamanho dos terrenos, que eu vou reduzir aquilo ali, tem que ser reduzido. E vamos ver que se realmente a empresa gera emprego, porque essa empresa ir lá só para cercar, para dizer eu sou dono disso aqui, dono dos bens públicos. Agora, em relação, você falou a estrutura, todo lugar tem que ter água, tem que ter luz, como já tem luz, tem que ter proteção. Você vai botar uma empresa lá, como você trabalha com mecânico, você sabe que eu também sou mecânico, te roubam lá. Você te leva um torquímetro. Um torquímetro custa R$500. Imagina o cara levando um torquímetro seu, só um torquímetro. Levar uma chave, você sabe que a chave tem chave barata e chave cara. Então te leva lá um jogo de chave, te leva lá um compressor, imagina isso. Então, ali não tem segurança nenhuma, não tem nenhum tipo de proteção, e se continuar assim, ninguém vai querer abrir nada lá. Só um louco vai querer abrir. Como é que você vai botar colocar lá 100 mil, 200 mil reais em maquinário para ser roubado?
Então, ali precisa ser mudado, né? Mas tem que ter aquilo ali, a única forma que nós temos é de continuar o trabalho que está sendo iniciado, mas com mudanças, principalmente no tamanho, porque do jeito que está ali vai caber 10 empresas e não vai resolver nada, e as 10 empresas estão em espaço grande. Então, eu tenho que ser mudado, e claro, revisto o tamanho, inclusive os que já estão montados, eu não vou mexer. Mas ali naquele local, para você ter uma ideia, o meu projeto ali é colocar ali o SEASA. Ali é o SEASA, porque o SEASA, hoje o pessoal daqui de Campo Belo que compra a mercadoria, tem que sair daqui até Belo Horizonte. São 230 quilômetros, passando pela Fernão Dias. Volta mais 230, são 460. Então, se eu tirar essa quilometragem, o que vai acontecer é que a mercadoria nossa será mais competitiva. E também, esse SEASA ele não será apenas para vender para o município, vai ser para a região toda. E como eu vou incentivar a produção agrícola, eu preciso de algum lugar para vender a nossa mercadoria. Então, ali realmente vai ter mudanças. E falo para você que, como você sabe, eu sou empresário, né, microempresário, e graças ao bom Deus sou bem sucedido no que faço. Pergunta número 3, diretor Christian. Bom dia, senhor candidato. Minha pergunta é em relação à saúde em nosso município. O que será feito pelo senhor candidato caso vença as eleições? Olha, a saúde, seu nome é Christian, né? Christian, eu vou falar para você. Há alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, a minha mãe deu uma diarreia. E ela procurou ali a saúde de Campo Belo. Aí não cuidaram dela direito, porque ela tinha 69 anos, era diabética. A má formação médica, não sabia como proceder corretamente, portanto, não procedeu corretamente. A minha mãe, com a simples diarreia, foi ao falecimento. Morreu, eu estive aqui, nesse tempo eu estava em São Paulo, porque, não sei se você sabe, eu tenho meus negócios em São Paulo, então, tanto lá como cá. E, com isso, eu saí daqui. Quando eu voltei, em 25 dias, eu voltei para enterrar minha mãe. É um absurdo, hoje, uma pessoa morrer por diarreia. Foi totalmente erros médicos. Quando eu estava enterrando a minha mãe, eu fiz uma promessa para ela. Eu prometi que lutaria para que nós tivéssemos um belo hospital, que os médicos fossem capacitados, que nessa cidade não continuasse como está. Coisa boa tem que ser pago. Nos hospitais públicos, geralmente estão lá, médicos estão aprendendo. Como o rapaz que antecedeu você, mecânico, ele sabe muito bem disso. Na mecânica, se a gente coloca alguém aprendendo, ele nunca vai fazer certo. Ele só faz certo depois que ele aprende. E no nosso hospital, principalmente na UPA que você vê hoje, são médicos que estão sempre trocando. Isso não pode continuar. Nós temos que colocar profissionais que realmente entendam de medicina. E para o meu caso aqui em Campo Belo, como você vê o hospital que nós temos aqui, ele tem uma elite que administra ele. E nessa elite, nem sempre pensa no bem do paciente. Portanto, você vê que morre muita gente. Isso aí morre, não adianta que morra ali mesmo. Eu levei um amigo meu foi lá com pressão alta, pressão a 18, deram uma injeção nele para baixar a pressão dele deu tanto remédio que abaixou tanto que ele morreu. Só morreu. A pressão dele caiu a zero, que inclusive esse cidadão que morreu foi o cara que mais me ajudou em São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, foi o que me ajudou. Então, em nome dessas pessoas, eu pretendo fazer um hospital municipal ou municipalizar o hospital ali, porque o municipal, eu vou dar pitaco nele. Quem vai dar pitaco vai ser o povo de Campo Belo, não vai ser gente de fora. Então, aí poderá haver menos erro e o povo vai pagar com satisfação, porque é duro você saber que o seu dinheiro vai para lá, no caso, e beneficia uma elite que é dona que administra o nosso hospital aí. Então, no meu caso, eu vejo a única solução é nós termos um hospital nosso, que onde todos os campobelenses mandem nele, que não apenas um ou outro A ou B. Então, esse é o meu interesse para Campo Belo.
Em relação ao horário de funcionamento dos PSFs, o senhor tem alguma proposta em relação a isso? Sendo que hoje eles funcionam no horário comercial. Então, o trabalhador não tem como ser atendido sem lesar o local onde ele trabalha. Tem algum projeto em relação a isso para que esse trabalhador possa ter esse atendimento para a saúde preventiva? Olha, veja bem, o PSF, aquilo ali é um cabide de emprego. Nada mais que um cabide de emprego. Foi um cabide de emprego. Hoje ele então não atende a nada, porque se você vai ser atendido, você tem que fala para você, vamos marcar, para você ser atendido tem que ter ficha. Aí você chega lá, acabou as fichas. Ô meu amigo, você está doente, você tem que tirar ficha. Aí, nesse local aqui, que nós estamos aqui, quando eu tinha 16 anos, eu tive um problema de saúde e precisei ser atendido. Eu fiquei aqui, ó, nesse local que nós estamos aqui, das 8 da noite até o outro dia às 8 da manhã para pegar uma ficha para ser atendido. Então, como graças a Deus, Deus me deu bastante saúde, então eu não precisei tantas vezes de médico. Agora, imagina um cidadão que precisa de estar lá, chega lá com dor, olha, vamos marcar para tal dia você passar com o médico. Então, isso não pode continuar. Você tá doente, tem que pegar, você está doente, vamos fazer agora a consulta agora e não vamos para amanhã. Quem está doente agora não tem que ficar nem ter mais tarde esperando. Agora, em relação a isso, é um gasto desnecessário com esses PSF, que se eu puder unificar isso tudo em um local só, como eu fiz para ser do hospital, eu quero fazer isso tudo em um local só, primeiro para diminuir gastos, porque o atendente que atende, que está ali, ele pode atender várias pessoas, em vez de estar ali sem função nenhuma. Então, aí, como você falou, à noite não serve para nada. Então, para que um negócio que não serve para nada à noite está funcionando? Aí você fala, mas temos que fazer o atendimento preventivo. Isso, a cidade é muito pequena, a gente pode fazer tudo até de pé. Do hospital a qualquer lugar, qualquer cidadão pode sair de pé, nem de carro precisa ir. Essa cidade aqui é muito pequena, para ter esse monte de postinhos espalhado, o cidadão quer ficar doente também e abrir a porta, tá de frente para um posto de saúde, e é um gasto necessário. Se eu puder, se eu tiver condições e a lei me permitir, e mesmo ela não permitindo, trabalharei em cima disso, porque nem tudo que é correto é lei, então nem tudo que é lei é correto, então se eu puder unificar tudo, eu vou até fechar todos eles. Se ficar um ou outro nas roças aí, mas eu prefiro mandar o cidadão de carro ir lá, levar e fazer um mutirão ali da saúde, mas provavelmente eu vou fechar eles. Pergunta número 4, diretora Dailton. Bom dia a todos, bom dia, senhor candidato. Sabendo que o agronegócio é um dos pilares da nossa economia, qual será a sua política de incentivo e desenvolvimento ao pequeno e médio produtor rural? Há algum programa de incentivo e apoio? Dailton, veja bem, eu aprendi uma coisa, que o cidadão tem barriga cheia, ele pensa melhor. Eu, quando tinha 8 anos, eu perguntei para o meu pai, por que o senhor nunca nos dá presente? Ele nunca deu presente para nós. Não dava. Chegava Natal, a gente criança, Papai Noel, ia lá, e não tinha nada na janela, né? E criança, tudo. Aí conversei com ele, pai, mas o senhor nunca nos dá presente? Aí ele falou para mim assim, olha, meu filho, se eu der presente, eu não compro comida. E se eu não comprar comida, como é que vocês ficam? Vocês crescem doentes. Então, a agricultura, ela é a base de tudo. Um administrador só não olha para a agricultura com olhos bons e com toda a atenção quando é um abestado. Porque, na realidade, a agricultura ela é a base de tudo. Nós somos 9h30, eu tenho certeza que daqui 11 horas está todo mundo pensando encher a barriga, né? Então, a agricultura, eu quero desenvolver ela total, mas corretamente, não do jeito que está hoje. Nós temos muitas terras que não produzem nem, talvez, 10% do que elas produziriam. Então, a tecnologia é o que faz produzir. Para você ter uma ideia, eu fiz uma plantação de café há 2 anos atrás e eu utilizei gel para plantar e inventei uma forma nova de plantar café com gel. No início não deu muito bem certo, deu resultado, mas não deu bem certo. Para você ter uma ideia, eu plantei, enfrentamos 2 secas. O meu café, eu tenho um pé de café esse ano que produziu 5 litros com 2 anos de vida. E não perdi um pé de café por causa de seca.
Enquanto os outros plantaram sem gel, perdeu tudo. Não sei se você sabe, morreram tudo. E o meu não morreu, está lá para qualquer um ver. E está lá meu café, produziu até um pouco, até bastante pela seca que passamos. Então, a nossa agricultura, ela vai ser toda desenvolvida. E outra, eu quero desenvolver dentro de Campo Belo novos maquinários para a área da agricultura, porque ninguém aguenta mais enxada, e a terra é terceira base de máquina. E para que nós temos que estar comprando máquinas fora se nós podemos produzir essas máquinas aqui? Então, a agricultura, você pode ter certeza que vai ser uma das minhas prioridades, é tanto o hospital quanto a agricultura. Porque essa aí eu sei que realmente nós vamos vender e precisar dela, porque não tem como ficar sem ela. Há algum programa específico, direto, de apoio ao pequeno produtor em termos de armazenamento de grãos, café, já que hoje grande parte dos nossos produtores do município são associados em cooperativas de outros municípios da região, já que a gente não tem silos de armazenamento de grãos em nossa cidade. E isso sai caro para o produtor, isso faz com que diminua a renda do produtor. E muitos produtores têm que se deslocar daqui para Boa Esperança e outros municípios onde tenham armazenagem para estar armazenando seu produto. Olha, você pode ter certeza que nós vamos ter nosso armazenamento aqui. No meus projetos, para desenvolver Campo Belo, um deles é colocar os produtores em parceria com a prefeitura. Porque se só os comerciantes melhorar de vida e ganhar dinheiro, e a prefeitura não ganhar dinheiro, eu não faço os projetos. Não adianta nada eu ter um empresariado rico e a prefeitura pobre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar as parcerias entre a prefeitura, é meu projeto de montar uma parceria com a prefeitura e os empresários, empresas mistas. Mas nessa empresa eu quero colocar apenas 49% da prefeitura, onde a prefeitura entre com 49%. E os empresários na área da agricultura, em toda a área, não só na agricultura, mas no geral, com 51%, para que fique na mão dos empresários, do agricultor, a administração. Porque eu tenho que pensar no futuro. Porque hoje tudo bem, eu sou uma pessoa visionista, eu vejo como acontecem as coisas dentro de uma empresa. E se a prefeitura tiver o domínio, poderá amanhã virar um cabide de emprego. Sendo a prefeitura não tendo a maioria, não vai virar cabide de emprego de ninguém. Então, a questão do armazenamento, como eu falei para você anteriormente, sobre o SEASA é justamente já o primeiro início de desenvolver a nossa agricultura local. Pergunta número 5, diretor Juliano. Bom dia, candidato. Bom dia a todos. Na parte de segurança pública, há algum projeto para a implantação da Guarda Municipal? E o Olho Vivo? Veja bem, a segurança pública é o maior desafio que eu vou enfrentar aqui. É a segurança pública. Porque a segurança pública, ela não depende do prefeito. Ela depende do delegado, depende da Polícia Civil, depende do juiz, do promotor. E depende de leis federais. Porque você imagina bem, eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, quem roubar dentro de Campo Belo vai pegar em prisão perpétua. Que é o ladrão hoje é ladrão amanhã de novo. A não ser que Jesus converta a vida dele, entendeu? A mente dele. Se não converter, você prende ele hoje, solta, amanhã está roubando de novo. É que nem um rato, ele não para. Então, fica difícil para a prefeitura, nesse assunto, quando as áreas que são responsáveis, como é o caso, é o Estado, a Polícia Civil, investigar, a Polícia Militar tem feito o seu trabalho de prender, e, infelizmente, a lei, eu sei que você sabe, até 4 anos, o cidadão não fica preso. Então, e virou uma situação muito difícil, até para a polícia. O pessoal hoje prende o cidadão, mas ele chega lá, ele sai junto com ele da delegacia. Então, está desacreditado os que são responsáveis, no caso, pela segurança. Agora, no meu caso, que você falou do Olho Vivo, o Olho Vivo pouco resolve.
Ouro vivo é mais só para identificar quem está roubando, porque você pode ver que o cara está aí numa lotérica, está lá, olho vivo lá, tem câmera lá, o cara vai lá, chega e rouba e pronto. Você pode ver, todo mundo está assistindo hoje. Chega na televisão, liga lá, ó, roubou. Porque não, ele sabe que vai continuar do mesmo jeito. Vai ter um advogado para libertar ele, vai ter o juiz que não analisa as coisas direito, vai ter o tempo dele que vai ficar preso. Então, de todo jeito, é complicado. O meu maior desafio é a questão da segurança pública. Até eu falei, eu tinha um pensamento anterior, embora um pensamento meio louco, de fechar a cidade. Mas eu pensei bem, vamos fechar a cidade, mas quem está de fora, como é que fica? Mas eu pensava de louco, né? Fechar aqui a cidade, louco. É verdade, tem gente com cidade de ladrão de dinheiro. Você sabe de uma coisa? Já me roubaram. Você vê a situação que nós estamos da segurança pública? Eu sou vítima. Olha, eu tô em São Paulo já há muito tempo, roubaram a minha moto. Eu fui e recuperei minha moto. Depois de 2 anos, minha moto está comigo. Está comigo 30 anos a minha moto. Então, você tem uma ideia, roubaram lá em São Paulo um macaco meu, um macaco do ônibus. Eu fui e encontrei o macaco. Olha o tamanho que São Paulo é. Entendeu? Encontrei. Usei os meus meios logo, né? Mas você tem uma ideia, aqui roubaram, invadiram a minha casa, fizeram um limpa, deram um prejuízo de mais de R$3.000, invadiram lá. Fui lá, dei o nome para a investigação, o nome, o endereço, até hoje, vai fazer 3 anos, eles não foram nem atrás do cara. Então, você vê a situação que nós estamos. Então, é uma situação de Deus nos acuda. Agora, logicamente, nós vamos ter que cobrar disso o Ministério Público e Segurança, a quem são responsáveis, porque a partir do momento que eu entrar lá e eu tiver, que eu não tiver sujo, né, com o rabo sujo, eu posso cobrar do promotor que faça o trabalho dele, que o delegado faça a parte dele. O que acontece hoje aqui é que se a pessoa for cobrar que o delegado trabalhe, que o juiz trabalhe, ele fala assim, se eu for trabalhar, começa a prender você, porque você está errado. E não é o meu caso. Então, eu procuro fazer as coisas certas para mim poder cobrar do sistema de segurança. A investigação, a punição. Então, é complicado. Falo para você que é complicado a área de segurança pública, viu? Existe uma verba que está parada na prefeitura um bom tempo, uns 4 anos pelo menos. O que está criando essa barreira e por que não foi implantado? O senhor tem prazo para implantar o olho vivo? Olha, se esse dinheiro estiver lá, porque é o seguinte, aquilo ali tem uma caixa preta. Ali está uma caixa preta, ali a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. É uma surpresa, a gente vai ter uma surpresa. Pode ter certeza que a sociedade inteira vai saber o que acontece lá dentro, o que aconteceu lá e o que acontece lá. De repente você está achando que tem essa verba lá, nem tem essa verba lá. Porque aqui eles gastam e não a prestação. Se você puxar, eles não querem te falar nada. Para você ter ideia, para mim saber que Campo Belo tem 991 funcionários contratados, e 442 concursados, eu tive que fazer um pedido e só me deram, porque eu sou candidato a prefeito. Talvez você não consiga esse acesso a isso. Então, eu só vou saber o que está acontecendo lá, isso. Agora, a Câmara é bom, porque a Câmara dá para a gente ver o que está acontecendo. Agora, sobre a Guarda Municipal, existe uma lei que tem um limite de habitante para implantar ela. Então, não é simplesmente o prefeito falar, vou colocar, e tem uma lei que impede, tem que ter uma quantidade de habitantes. E, no caso, nós não atingimos essa quantidade de habitantes, nós somos apenas em torno de 60 mil habitantes. Então, para implantar a Guarda Civil é difícil. Ajuda a Guarda Civil, mas também não resolve muito, não, é só emprego que dá, resolve muito não. O trabalho que funciona mesmo é o trabalho da nossa Polícia Militar, que é um bom trabalho, não posso queixar da Polícia Militar, a gente fazer com que a Polícia Civil faça o seu dever, que o delegado faça o dever dele, e também que o juiz faça a parte dele, porque o juiz chega lá, o cidadão está vendo que o cidadão é criminoso e vai e solta, não analisa o processo todo dele. Então, eu espero, caso seja eleito, colocar alguém que acompanhe o trabalho da investigação, né? Que é fiscal, porque afinal de contas todos pagam imposto, nós temos que saber se o policial trabalha, o civil trabalha ou não trabalha, se o delegado trabalha ou não trabalha, e se o juiz trabalha ou não trabalha, porque tudo enrolado ali as coisas levam anos, parece que acaba tudo e não resolve nada. Pergunta número 6, diretor Tarley. Bom dia. Bom dia. No quesito mão de obra, um dos grandes problemas dos empresários locais é a falta de mão de obra especializada.
O que o senhor pretende instalar ou fazer no município para amenizar essa situação? Isso aí, infelizmente, Campo Belo é assim. Mas como eu falei para você, Campo Belo vem administrado por pessoas que, se você olhar bem o trajeto deles, são pessoas que vêm de rico para rico, rico para rico, só isso. Uns só sabem plantar café na vida deles. Foi o caso que veio. Então, veja bem, esquece, como eu falei para você há tempos agora, da tecnologia que eu usei para plantar a gel, né? Então, a gente tem que ensinar as pessoas. E isso tem que ser aprendido agora, desde já, os nossos jovens na escola. Então, nós temos que começar a ensinar os profissionais a fazer as coisas corretamente. Como eu falei para você, eu sou mecânico de avião. Eu não fui aprender numa oficina de avião a ser mecânico. Eu tive que enfrentar uma escola. Dessa escola, eu tive que depois que passei da escola, eu tive que prestar... fazer prova, inclusive é com a Força Aérea, não se faz com ninguém, é a Força Aérea que faz esse exame para mecânico de avião, não é qualquer um que faz. Então, veja bem, um monte de pessoas que aqui dentro do Campo Belo, mecânicos, ele aprendeu a consertar um motor com o outro. Ele não sabe nem para que serve exatamente qual a função e o tempo de explosão de um motor a gasolina, enfim. Então, simplesmente ele aprendeu a trocar as peças. É assim que se troca, então vai trocando. Agora, se a gente aplicar ensinar as pessoas a fazer corretamente, uma escola, cursos, e com diplomas. Vou te dar um exemplo de uma vizinha minha, ela contratou pedreiro para trabalhar para ela. Aí a casa dela tem em torno de nem um ano não tem. A casa dela está com os pisos tudo solto. Eu falei para ela, mas você foi saber se o pedreiro que assentou os pisos para você é pedreiro de verdade? Ela não. Eu falei, então, agora você paga o preço. Então você vai ter que agora comprar outros pisos e contratar alguém que realmente sabe fazer o serviço. Então, a partir do momento que você tem uma escola de profissão, ensinando as pessoas a fazer o que é certo, eles errarão menos. E com isso a gente vai ter uma mão de obra especializada. Vou te dar mais um exemplo. Eu estive lá no lixo, lá onde joga o lixo lá, descarta o lixo. Apenas em torno de 2% do nosso lixo está sendo reciclado. Perguntei para eles, quanto você vende? Eu falei, venda 50 centavos o quilo. Eu falei, tá bom. Eu mostrei para ele os valores dos materiais, porque como eu conheço de injeção plástica, eu falei para ele, olha, o quanto de dinheiro que vocês perdem? O que vocês vendem hoje por 50 centavos, apenas passado numa extrusora, vai passar para R$3 o quilo. Então, temos que fazer um investimento em todas as áreas, tecnicamente. E será o meu trabalho fazer isso. Sendo eleito, serão tomadas medidas para amenizar esse problema, questões estruturais. Nós não temos grandes empresas para vir para o município, pois dependemos muito dessa mão de obra qualificada. Dentro do projeto ser eleito, o senhor tem um prazo determinado para que possa ser implementado formas de amenizar ou resolver o problema em curto prazo? Olha, eu pretendo instalar aqui alguma coisa relacionada a esse assunto, que seja, no caso, de fazer principalmente uma escola onde se prepara ferramenteiro. Não sei se você sabe o que é ferramenteiro. Ferramenteiro hoje, tudo que você vê na sociedade precisa de um ferramenteiro. Ferramenteiro é quem faz os moldes. Então, eu preciso de ter isso aqui, uma escola que ensina um ferramenteiro a trabalhar, porque hoje tudo está gerando em torno de um ferramenteiro, aquele que faz os moldes. Então, agora, ao tempo é complicado, porque nós temos tantas dificuldades aqui para enfrentar, e eu te falo para você um tempo, eu estou assumindo um compromisso com você que talvez eu não cumpra e você me chame de mentiroso amanhã. E eu até hoje, com essa idade que eu tenho, de 52 anos, eu nunca ouvi alguém me chamar de mentiroso e de que fala as coisas e não faz. Então, para mim, amanhã não escutar de você que, olha, você deu tanto prazo e não foi feito, então vai ficar difícil para mim e vou ficar com a cara grande com você. Agora, a gente tem que trabalhar junto. Eu espero que não só eu, mas que a sociedade inteira, principalmente vocês, como vê, os empresários, geralmente os que fazem, que criam emprego, que geram emprego, porque sem vocês a cidade vai parar, e para mesmo.
Pergunta número 7, diretor Paulinho. Bom dia, candidato. Prazer tê-lo aqui com a gente, para a gente debater essas ideias. Hein? Não, estou tremendo não. Estou normal. Às vezes na vida, alguma situação, você precisa disso. Estou tremendo não. Estou quanto o senhor. Tranquilo. A minha pergunta é com relação ao senhor trânsito aqui em Campo Belo. Nós vivemos uma situação complicada. Eu precisamente trabalho aqui no centro. Tá? Vivencio isso todos os dias, que em algum horário de pico é difícil a gente transitar. Há uma dificuldade muito grande em estacionar. E vendo que a gente, em outras situações, já contatamos a prefeitura, órgãos competentes para nos auxiliar, dar uma ideia a respeito disso, nada foi feito. A gente aqui, enquanto associação, cuidando dos nossos comerciantes, comércio e do modo geral da cidade, a gente sente isso daí. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: o senhor tem alguma ideia, alguma coisa que possa fazer a curto prazo, talvez até um planejamento para que isso seja resolvido? É Paulinho, né? Seu nome, né? Sim. Paulinho, calma. É o seguinte, Paulinho, vou falar uma coisa para você. Um dia eu cheguei aqui, não sei se você sabe, eu fiquei quase 30 anos em São Paulo, assim, não direto, mas está aqui, porque eu já rodei tanto que dá para dar várias voltas em volta da Terra, indo em São Paulo e voltando. Mas, veja bem, uma vez eu cheguei aqui, e cheguei na Afonso Pena assim, falei, olha, Afonso Pena agora virou mão dupla. Cheguei ali em cima, ali perto do Itaú, virou mão dupla, vou subir ela agora. Eu olhei no meio da pista, tinha uma faixa amarela da Afonso Pena, não sei se alguém viu isso. Virou mão dupla agora. Falei, vou subir a Afonso Pena, né? Que eu vi a faixa amarela no meio, você sabe, a faixa amarela indica mão dupla, né? Tem que ter uma branca no meio. Aí eu olhei aqui, já até virei a moto. Quando eu olhei, vi uma placa, a contramão, falei, mas estranho, ela está dizendo que é mão dupla aqui no chão, e na placa está dizendo que ela é só para baixo. Aí você vê a capacidade intelectual de quem administrou a cidade nesses anos. Isso aí foi na época do Tarcísio. Do Tarcísio, você sabe que de lá para cá só veio gente dele. Quer dizer, o Tarcísio só coloca gente dele, agora está tentando colocar também mais um dele. Não sei se vai conseguir, porque agora tem eu na disputa. Talvez ele não consiga, né? Mas se ele conseguir, aí vai continuar. Agora, veja bem, vou te falar uma coisa sobre comércio. O cidadão aqui, o trabalhador, que trabalha na loja, ele vem com o carro dele logo de manhã, estaciona na Afonso Pena. Bom, ele estaciona na Afonso Pena. Mas escuta, ele está tirando o estacionamento de alguém que vai vir estacionar para comprar na loja dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai parar de comprar, de deixar de comprar naquela loja que já não vou comprar aqui não, porque tá parado. Então, ele vem e para o carro ali. Então, esse é um erro. Agora, eu pretendo mudar essa história. Não cobrar por estacionar, porque isso aí eu acho a coisa mais errada, o Estado cobrar estacionamento. Porque o estacionamento da rua é pública, então não se pode comprar de bens públicos, mas cobrar de bens públicos, né? Que é estacionamento rotativo. Agora, o que eu pretendo ali é colocar um sistema diferente. A pessoa ficou mais que 2 horas, tomar uma multa. Que aí, sim, aquele que trabalha no comércio não vai vir estacionar um carro ali para prejudicar o próprio comércio dele. Então, como eu pretendo fazer dessa cidade aqui uma cidade que realmente desenvolva o comércio muito rapidamente, então temos que resolver o problema do trânsito. Porque como é que as pessoas que, no meu caso, se alguém de vocês fizer uma pergunta, não sei se vai fazer essa pergunta, mas eu pretendo abrir as lojas de Campo Belo no domingo, porque a gente só saímos da crise trabalhando, eu só aprendi assim, só ganhei dia trabalhando. Então, eu pretendo autorizar que o comércio abra aos domingos. E para isso, para nós vendermos para a região toda, e como eu quero montar aqui um central de distribuição geral. Porque hoje, tem essa calça mesmo que eu estou usando, eu tive que comprar ela em São Paulo, sendo que ela foi feita aqui, perto da minha casa. Fui lá em São Paulo para trazer ela aqui. É um absurdo isso, entendeu? É um absurdo. Então, vamos ter que resolver esse problema do trânsito. Nem que todo mundo tenha que andar de bicicleta, mas tem que acabar até aí. Ok, você me diz que o Estado, a União, cobra multa, tá? Eu acho que para multar teria que ter as leis e os lugares adequados. Enquanto estacionamento aqui, coisa tal. Nós trabalhamos há uma época com a área azul aqui em Campo Belo, certo? Estacionamento, até que foi bem, até um determinado tempo, depois nós não tivemos muito apoio, tivemos que acabar com ela. Eu fiz parte desse conselho, CONSEP, deve que o senhor conhece a respeito disso, Conselho de Segurança Pública do Estado, tá? A ideia é que se voltasse isso de novo, certo?
porque aí a gente educaria esse trânsito, fazia com que as pessoas conscientizassem que tem que deixar esse local para os clientes usufruírem. Tá? Caminhão de lixo também, eu acho que um horário meio inadequado, 9 horas. O senhor tem uma ideia que possa mudar alguma coisa a respeito disso? Você falou 9 horas, presta bem atenção, 9 horas você colhe o lixo aqui da Afonso Pena, né? Eu vi isso aí, achei absurdo já. Assim, na minha casa, 7 horas estou colhendo lixo. Na minha casa pode colher às 9, pode colher às 10, meio-dia, porque eu moro lá no Vale do Sol. Alguém conhece o Vale do Sol? Não tem transinho lá, não passa nada lá. Então, veja bem, e lá às 7 horas, se você não colocar o lixo, já fica com o lixo dentro de casa. Hoje mesmo eu levantei 7 horas e coloquei o lixo para lá. Realmente o caminhão não pode passar aqui nesse horário, e hipótese alguma, o caminhão tem que passar aqui no horário que as lojas não estejam trabalhando, que fica cercando ali, a Afonso Pena já é estreita ali, fica cercando. Agora, em relação à Zona Azul, eu falo para você, eu sou contra a Zona Azul, porque está cobrando de um bem público, e isso, o que começa errado, eu sempre aprendi uma coisa, o que começa errado termina errado. Então, eu não posso começar uma administração fazendo errado, mas eu pretendo colocar um tipo de placa livre até 2 horas, passou de 2 horas, toma multa e pronto, fica livre até 2 horas, que vai ser quase igual à Zona Azul. Portanto, o cidadão que vem comprar não vai ter que preocupar em pagar para ficar 2 horas. Agora você fala, mas como eu vou fazer isso? Sistema eletrônico. Vai ter a fiscalização igualzinho em Zona Azul, normalmente, como tem a Zona Azul. O cidadão vai passar, vai filmar a placa, essa placa depois vai ter o horário no sistema, e ele entra no sistema depois. Ficou mais de 2 horas, automaticamente o sistema vê que aquela placa ficou mais de 2 horas. Então vai receber uma multa automaticamente. Recebe uma multa por ter ficado ali mais que 2 horas. Com isso, o comércio vai ter aonde tem um estacionamento, porque as lojas daqui, principalmente do centro, não tem aonde estacionar. Entendeu? Eu venho aqui, por isso que eu ando mais de moto. Ali ando de carro, ando de moto, ando de pé. Porque chega ali, não tem onde pôr carro, então já vem de moto. Então, realmente, a estação da Zona Azul não faz parte de eu colocar isso. Eu não, realmente, porque a Zona Azul é um erro muito grande que esse país comete contra o cidadão que paga imposto, que pagou para fazer a rua foi feita com o dinheiro dos contribuintes, então você não pode pagar por algo que você fez. E no caso da Zona Azul, quem tem dinheiro, meu amigo, pagar 10 mil, R$1, R$1.000, não é nada. Agora, para quem tem pouco, vir e pagar para estacionar, prejudica aquele que tem pouco, porque quem tem dinheiro não se sente prejudicado com a Zona Azul. Pergunta número 8, Tiago. Candidato, na sua opinião, qual o papel da associação comercial no município? O que ela poderá ser útil em seu governo, caso eleito? A associação não tem nem como pensar da utilidade. Isso é ótimo, não tem nem... imagina se não tem vocês. Aqui eu tentei vocês para cobrar, quando tiver reunião, vocês já me ajudam a reunir essa turma toda aqui, mais um bocado ainda. Então, isso é importantíssimo, é muito importante. Porque imagina bem o prefeito é o seguinte, se não tiver o apoio dos empresários, ele pode pegar a trouxa dele para casa, ele não faz nada, porque quem dá emprego, quem gera economia são os empresários. Então, a associação ela é importantíssima e espero trabalhar junto comigo no que é correto, porque dando até mesmo me puxando a orelha caso eu esteja errado, porque eu não sou o sabe-tudo. Então, eu preciso da ajuda da associação para conseguir tocar essa cidade e fazer dela uma cidade do que eu quero, uma cidade do meu tipo de desenvolvimento intelectual. E eu preciso de todos. De toda a associação, como preciso também da área rural, porque, como eu disse para vocês, eu pretendo desenvolver a área rural e muitos dos que estão aqui hoje, que talvez nem façam parte da agricultura, eu espero que me ajude nessa área também, porque como vocês são empresários, se vocês levar para a agricultura a experiência que vocês têm como empresário, para mim a agricultura vai me dar mais resultado. Então eu até espero que isso seja falado entre vós, que eu preciso que vocês me ajudem na administração da agricultura, porque essa aí eu garanto para vocês que ela vai dar lucro para nós nos próximos meses.
Nós da Associação Comercial, na nossa gestão e na gestão passada, o nosso grande intuito é fomentar a economia do município. Então, esse ano, nós demos início aqui na associação o projeto Empreender, que o nosso projeto é uma referência no Brasil. Então, com o projeto Empreender, nós reunimos núcleos na Associação Comercial para fazer o desenvolvimento daquele setor. Nós estamos aqui hoje com o núcleo da construção civil e café com leite. Estamos implantando o núcleo de autopeças e bares e restaurantes. Além disso, nós realizamos esse ano o seminário Empretec, que é um seminário desenvolvido pela ONU para desenvolvimento dos empreendedores. Então, todas as nossas ações estão implantadas para o desenvolvimento do município. O que a gente gostaria, nós, da Associação Comercial, ter, caso o senhor seja eleito, é que o senhor mantenha esse compromisso conosco, porque nós trabalhamos em forma de parceria. E que o senhor assuma esse compromisso com a Associação Comercial e nós, diretores, que vai dar total apoio a essas atitudes que nós tomamos aqui, na associação. Que nenhuma atitude nossa aqui visa o bem comum de um diretor, sempre visa o desenvolvimento do comércio local. Então, eu gostaria que o senhor deixasse aqui, caso eleito, e caso queira também, o seu comprometimento com o apoio a esses nossos projetos. Você pode ter certeza que terão o meu apoio incondicional, porque é preciso de vocês me ajudarem. Aqui é uma mão lavando a outra. Se eu não tiver o apoio de vocês, eu não faço uma administração boa. Então, nós precisamos um do outro. Não adianta, porque aqui eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Então, o compromisso, eu assumo um compromisso total com vocês e espero que vocês também assumam um compromisso comigo também, dentro do que é certo, porque o certo sempre termina certo. Não adianta a gente querer, como o comércio vai bem, vou fazer isso. Vou dar um exemplo para você aqui, que eu quero ver se eu mudo essa história. É a história que é negócio. O cara abriu uma loja de sapato, está vendendo bem. Bom, está vendendo bem porque só está ele lá. Se você vai lá e abre uma outra loja de sapato encostada dele, começa a dividir o lucro. Isso não pode acontecer. A economia não é só baseada em alguma coisa, a economia é diversa. Então, para você ter uma ideia aqui, vou te dar um exemplo. Nós não temos um comércio de distribuição de alhos, cebola. Então, dá muito dinheiro. Não temos isso aí. Então, estou dando um exemplo para você, mas então aí o cidadão vê o outro, eu abri uma distribuição de alho, está vendendo bastante alho, vou lá e vou abrir um negócio junto com ele para concorrer com ele. Não, você vai quebrar ele, quebrar você também. Então, nós temos que trabalhar num sistema de um não atrapalhar o outro, mas que trabalhe em conjunto. Porque não adianta a gente visar só nós termos lucro, ou eu ter lucro e o outro quebrar. Porque se o outro quebra, desequilibra. Vou te dar um exemplo de uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Lá em São Paulo, ali no centro de São Paulo, tem os marreteiros. Vocês sabem o que é marreteiro, todo mundo conhece aqui, né? Alguns conhecem São Paulo. Tem um marreteiro, o marreteiro está lá vendendo. Se você tirar o marreteiro que vende em frente à loja, a loja tende a não ter clientes. Porque o cidadão é atraído pelo marreteiro que compra na loja. Portanto, os lojistas são contra a retirada dos marreteiros que vendem na frente das lojas. Um exemplo foi do Brás. Há um tempo atrás, o prefeito lá achou que tinha que tirar os marreteiros e tirou os marreteiros do Brás. O Brás começou a morrer. Entendeu? O Largo da Concórdia começou a morrer, o comércio começou a parar. Aí eles entraram de novo contra o prefeito para que deixasse eles trabalhar. Então é onde que eu falo, a economia, embora às vezes tem um outro trabalhando junto com você, está te ajudando. Você vê bem aqui em Campo Belo, não, tem o protecionismo total aqui e isso tem que acabar. E o protecionismo, fala para vocês, não vai ter. Agora, nós precisamos ter uma organização que um não fica interferindo e crescendo os olhos no negócio do outro. Então, temos que diversificar. Vou dar um exemplo para você. Como eu estava falando aqui da injeção plástica, entendeu? Então, a injeção plástica, ela é hoje uma realidade, porque tudo gira em torno do plástico, tudo vira em torno do plástico. Senhor candidato, agora o senhor tem 5 minutos para suas considerações finais. Olha, eu pretendo, caso eleito, sair daqui, depois dos 4 anos, feliz. Porque eu tenho uma coisa comigo. É melhor eu ser um varredor de rua e as pessoas fiquem contentes que eu varri a rua bem varrido e não ver a sujeira ali e ver que eu também não enrolei para varrer um determinado trajeto, que as pessoas elogiam o meu trabalho como varredor de rua, do que sair daqui como um prefeito envergonhado.
um prefeito que destruiu o que estava feito, né? Que a cidade ela tem, ao longo do tempo, ela vem sendo construída e eu pretendo que isso continue. A nossa economia continua melhorando, a cidade continua desenvolvendo, empregos. Então, eu espero não sair frustrado, nem que as pessoas se frustrem comigo depois dos 4 anos. Então, eu acredito que, se Deus quiser, eu vou fazer um trabalho em prol de todos, porque a cidade não é minha, a cidade é de todos nós. A cidade até no meu folheto, você pode ver que eu, apesar de ser um candidato da massa, né, que realmente eu sou da massa, eu não sou da praça, não adianta, eu não sou da praça mesmo, eu sou da massa, não adianta fugir, tem gente que fala para... Mas os da praça não dá emprego para nós. Então, precisamos deles, então precisamos respeitar toda a sociedade, desde do trabalhador que trabalha na roça, quanto o fazendeiro. Porque se não tiver o fazendeiro para ter a fazenda, para trabalhar o cidadão lá na roça, lá, produzindo, vai ficar quebrado, porque todos nós somos um dependendo do outro. Então, eu espero que depois desses casos eu venha a ser eleito, né, que depende, só vai ser resolvido nas urnas, mas independente de eu ser eleito ou não, eu espero que a gente trabalhe junto para melhorar a sociedade, porque eu estou aqui na cidade, e eu espero que também eu contribua, independentemente de ser eleito ou não, para que a nossa sociedade continue melhorando, porque é bom chegar num lugar e falar assim, eu moro em Campo Belo, lá tudo funciona bem, lá não tem desemprego, lá o hospital é bom, lá os empresários, sabe, o comércio lá é bom. Então, agora, uma outra coisa que eu quero deixar a vocês é o seguinte, eu sou um pouco protecionista, entendeu? Então, é uma coisa que eu quero que vocês assumem comigo. Não adianta ninguém perguntou sobre isso, nós aqui melhorar a economia nossa, nós arrumar emprego aí para empregar os nossos desempregados e vocês empregar pessoas que vêm de fora. Isso eu deixo bem claro, eu vou pegar no pé de vocês, caso eu seja eleito. Eu quero que primeiro empregue os campobelenses, os que aqui são daqui. Porque não adianta nós ir... A cidade Campo Belo tem bastante emprego. Aí você vai e me emprega um cidadão que vem para cá. Aí fica o nosso irmãozinho aqui desempregado. Como eu sou nacionalista, e vocês sabem bem como é o nacionalista, e hoje a primeira casa que eu tenho é a casa que eu durmo, que eu deito. A segunda casa é a cidade de Campo Belo. Então eu tenho que proteger a minha casa e também proteger a Campo Belo. Eu espero que vocês, quando for contratar, releve isso, porque eu vou ser realmente contra vocês admitir gente antes de contratar quem está desempregado dentro de Campo Belo. Isso, a gente vai embora isso, ou seja, entra no artigo 5º da Constituição, discriminação. Mas eu tenho que brigar em defesa do nosso desempregado. Então, eu não posso deixar que isso ocorra. Eu acho que vocês pensem bem nisso quando for contratar. Não porque vem um outro para trabalhar mais barato, não. E daí, desemprega nosso. Se dá para pagar R$1.000 para o nosso, para que vai pagar R$500 para o outro, porque o outro veio de fora? Não. Vamos fazer a coisa certa. Se vocês fizerem certo, eu tenho certeza que nós vamos ter uma sociedade mais justa, principalmente com os que vão me eleger. Então, eu não posso deixar um eleitor meu, que hoje talvez venha me eleger, desempregado amanhã, porque vocês empregou gente que não faz parte hoje da nossa sociedade. O meu interesse não é fazer a cidade estufar, é ter uma cidade organizada. Não adianta uma cidade estufada, cheia de grandes terrenos para todo lado, casa fazendo, aí na passada de 60 mil habitantes para 1 milhão de habitantes. Eu prefiro ela com 60 mil habitantes organizadinha do que com 1 milhão de habitantes organizada.